Eu queria cumprimentar o senador Rocha Ribeiro, cumprimentar também o senador Cícero Lucena, que teve que se afastar momentaneamente, e, ao cumprimentá-lo, agradecer a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui em um debate desse ciclo que o senador Cícero Lucena preside, felicitando também por este ciclo extremamente oportuno, bastante diversificado e que permitirá não apenas uma discussão sobre os temas ligados à gestão e à política de resíduos sólidos, mas também a discussão das diversas visões que os atores neles envolvidos possuem, né? O senador Cícero Lucena, ele teve uma atuação já de longa data na questão dos resíduos sólidos, e eu me lembro das iniciativas quando prefeito do lixão do Roger, onde foi um trabalho bastante complexo e pioneiro, até muito antes da nossa lei estar em vigor. Também queria saudar a representante da Confederação Nacional do Comércio, nossa colega Cristiane, que tem participado de várias discussões das diferentes cadeias de logística reversa, e cumprimentar também o nosso companheiro Marcos Vinícius Tapajós, da Receita Federal. Tá? Cumprimento também todos os presentes e gostaria ao destacar que o nosso tema hoje é custeio da logística reversa e as questões tributárias que envolvem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu queria fazer um contraponto à manifestação do comércio, com as suas preocupações, suas dificuldades de desenvolver uma logística reversa frente aos custos da mesma, né? E também as posições do Marcos Tapajós, que colocou as preocupações da Receita e as dificuldades e as complexidades que tem numa tomada de decisão de Receita Federal, com implicações em comércio exterior, em política de preços, inflação, vários outros aspectos envolvidos aí. A questão que eu pretendo tratar é tentar fazer um posicionamento da questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, sua estrutura, como é que essas discussões se encaixam dentro do modelo que foi desenvolvido pela lei e pelo Decreto 7.404, e em que pé se encontram as negociações, as reivindicações, as diferenças de posições que têm permeado o debate na construção das cadeias de logística reversa no âmbito do CORE, que é o nosso Comitê de Orientação da Logística Reversa. A questão dos resíduos sólidos é uma questão que fala a todos nós, mas que respeita diretamente aqueles que competem decidir sobre política fiscal e alocação de recursos financeiros públicos, e também aqueles que vão despender esses recursos para concretizar essa política. A nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos surge depois de 2 décadas de discussões no país, num contexto mundial de transformações que, mais ou menos, aquele gráfico reproduz, onde uma sucessão de inovações, transformações, preocupações, ajustes econômicos, dialogando com uma nova estratégia de desenvolvimento econômico e tendo como eixo condutor a sustentabilidade ambiental, se instalou. Esse slide que nós colocamos apresenta o que os nossos pesquisadores entendem como 6 ondas de inovação que percorreram as atividades econômicas desde a Revolução Industrial e a indústria têxtil se instalando, tendo como combustível principal os recursos hídricos, a margem dos rios que moviam as rodas d'água para poder gerar energia, para poder ter ar, né? Até o momento atual, onde o que nós temos, né? Toda a tecnologia que nós temos hoje, todos os recursos com que podemos contar, entram num conflito com uma estrutura jurídica, com uma estrutura fiscal, com uma estrutura de comercialização, que já não serve mais para uma realidade que hoje exige um cuidado ambiental de um lado, velocidade de resposta do outro e qualidade dessa resposta para poder fazer frente a todos esses desafios. Eu lembro que essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela levou 20 anos sendo discutida, 2 décadas, né? E ela encontra exatamente o final dessa 5ª onda, na medida que ela vem
já na década de 2000, e a sua descendente da quinta onda e o início da sexta onda, que é a onda da sustentabilidade, da economia verde, da ecologia industrial e de diversos processos mais limpos de produção. Implantar uma política nacional, essas leis que envolvem implantação de políticas nacionais, são leis que também demandam um processo longo, porque elas vêm exatamente para substituir um quadro que já não atende e que precisa ser recriado. E nesse processo, nós temos exemplos de diferentes políticas por exemplo, a Política Nacional de Recursos Hídricos, que foi estabelecida em 1997 pela Lei 9433, 17 anos de idade, e que ainda vem sendo construída em muitos seus aspectos, ainda não está finalizada. Portanto, nós temos pela frente uma boa década de construção dessa política, com vários ajustes sendo necessários a acontecer. Então, a nossa política instituída pela Lei 12.305, em 2010, representa exatamente uma ruptura com uma relação que a sociedade tradicionalmente mantinha com os resíduos sólidos, que ela produzia. Quer dizer, havia uma despreocupação quanto à quantidade dos resíduos produzidos, havia uma despreocupação quanto ao destino a ser dado a eles, né? E eles simplesmente eram lançados em lixões a céu aberto, com todos os riscos envolvidos em saúde pública, em contaminação e numa qualidade de vida nessas regiões onde os lixões se instalavam bastante precária. Não foi escopo da lei, que é uma política que representa uma política nacional, e nem ela poderia fazer isso, quer dizer, não foi o escopo dela, contemplar o detalhamento de uma complexa operacionalização nas dimensões espacial, setorial, econômica, financeira e operacional, como a que nós vimos a Cristiane e o Marcos aqui descreverem alguns desses aspectos, né? Esse detalhamento, eu imagino que vai ter que acontecer ao longo do próprio processo de implementação do sistema de gestão de resíduos sólidos e as atividades dos vários GTs, dos grupos de trabalho que foram criados, seja no âmbito da Comitê Interministerial, seja no âmbito do CORE e em outros espaços que venham a ser criados para essa discussão se estabelecer e se manter, prosperar e chegar a conclusões que possam nos servir, né? A lei propõe uma estratégia global, integrada e progressiva de responsabilidades e de caminhos para a gestão. Ela traz metas, traz normas para todos e o que ela requer? Ela requer que passemos a construir arranjos institucionais específicos para diferentes situações. A lei fala em consórcios intermunicipais, uma figura nova, ela fala em associações, em cooperativas, em entidades gestoras, figuras novas na nossa legislação, figuras novas no nosso dia a dia e que terão que ser construídas através de muita discussão de erros, tentativas, acertos, né, aperfeiçoamentos. Ela fala da inclusão de catadores, fala da mudança nos processos e nos produtos, né, uma produção e um consumo sustentável, portanto, de forma a reduzir a geração de resíduos. No seu detalhamento, haverá necessidade de promover, sim, ajustes na legislação tributária, né? E também, por que não falar, da criação de linhas de crédito e de estímulos fiscais para que esses ajustes possam acontecer, né? São temas que fogem a uma competência do Ministério do Meio Ambiente, mas que certamente, prudentemente, na estruturação da implementação dessa lei, ela incluiu a participação de vários outros ministérios do nosso governo, destacadamente o Ministério da Fazenda, da Indústria e Comércio, da Saúde, da Agricultura, que terão espaços a ocupar e contribuições a oferecer para nós. Ela também fala de uma responsabilidade compartilhada e não de uma responsabilidade estendida. Uma responsabilidade compartilhada que vai desde o produtor ou do importador, aquele que introduz a mercadoria no país, até o consumidor final. A Cristiane mostrou algumas imagens de uma corrida de passagem de bastão, e é mais complicado do que isso, na verdade, né? Nós temos que recriar uma logística que sabemos fazer para ir e sabemos fazer para voltar também quando se trata de garantia de produto e quando se trata de recall. Mas ainda não sabemos fazer direito e completamente em todas as cadeias, todos os setores da nossa produção, quando se trata de pegar um produto que ia ser descartado e reciclá-lo. Quer dizer, gerar novos insumos, tirar a pressão sobre recursos naturais, né, reaproveitá-los e como conviver com
a aplicação de tributos sobre esses materiais, como é que considerar a participação que eles têm, que vai variar de indústria para indústria, né? Do mesmo setor vai variar de indústria para indústria, como contabilizar isso tudo e fazer de forma justa, acima de tudo, justa, correta, né, e eficaz. Esse é o nosso grande desafio. Não se pode pensar que essas coisas sejam resolvidas por um decreto, não se pode pensar que seja resolvido numa reunião, num cafezinho ou num seminário. Isso vai levar muito tempo sendo discutido. Mas eu acho que nós não podemos perder a oportunidade de começar a implantar. Isso tem que começar a acontecer, até porque, dentro dos editais que nós colocamos, nós previmos que depois de 2 anos de aplicação de cada cadeia dessas, nós vamos revisar. Vamos acompanhar durante a sua aplicação, sua implementação, nós estaremos acompanhando por meio de relatórios periodicamente elaborados e examinados, produzidos pelos responsáveis por essa cadeia, pela entidade gestora, se for uma entidade gestora, por representantes das associações de indústria, se for o caso, mas, enfim, relatórios que nós vamos receber periodicamente, vamos avaliar o que funcionou, o que não funcionou, tem metas para serem cumpridas, vamos verificar se essas metas estão sendo atendidas igualmente em todo o território, e, ao fim de 2 anos, seremos muito mais capazes do que somos hoje de produzir um acordo mais duradouro, mais justo também e que represente os desejos da nossa sociedade. Destaco o fato de que eu raras vezes vi um assunto empolgar e envolver tamanhamente a nossa sociedade, porque, na verdade, todos nós somos atores desse processo de construção dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque nós somos, em última análise, consumidores, estamos lá na ponta da cadeia, quando não estamos também trabalhando numa empresa ou quando não estamos num governo, envolvidos exatamente em gerir essa cadeia toda. Então, nós tivemos vários atores participando, né? E queria também destacar a orientação participativa que foi imprimida à gestão dos resíduos sólidos desde o início. Desde a elaboração do decreto, foram feitas discussões com todos os interessados, foram identificadas as etapas a cumprir, foram realizadas 3 rodadas de negociação para estabelecer esse decreto com a sociedade civil, com os ministérios, com órgãos de governo, todas coordenadas pela Casa Civil naquela oportunidade, né? Com representações dos estados e municípios, para que pudesse esse decreto refletir tantas diferenças como as que existem num país continental como o nosso, né? E a implementação da lei vem sendo feita através de todos os ministérios com competência sobre o assunto, atuando individualmente nas suas esferas de competência e em colegiados que foram criados com diferentes níveis hierárquicos e abrangências que são responsáveis por decisões e orientações. 3 desses colegiados são extremamente importantes. O primeiro é o Comitê Interministerial, que tem na Ministra de Estado de Meio Ambiente, sua presidente, e que reúne 10 ministérios, a Secretaria-Geral da Presidência da República e a Secretaria de Relações Institucionais. O CORE, o Comitê Coordenador da Logística Reversa, que reúne 5 ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério da Agricultura, né? Esse CORE foi o grande responsável por todo o processo de identificação das cadeias de logística reversa, dos estudos de viabilidade que envolveram as decisões que levaram aos editais de chamamento público e, por sua vez, orientam, norteiam a análise das propostas recebidas para a implantação da logística reversa. São sistemas complexos, né, que requerem um planejamento cuidadoso, regras detalhadas e que vão resvalar nas questões tributárias. Também ainda o terceiro colegiado importante desse processo é o CIISC, o comitê que trata da integração, comitê de integração e apoio para os catadores de materiais recicláveis, tá? Que desenvolveu alguns programas como o Procatador e hoje o Cataforte, que visam, primeiro, capacitar os catadores,
Segundo, e abrindo caminho, inclusive, para que a gente possa finalmente tê-los no processo de coleta seletiva, de reciclagem e fora dos lixões, né? E que também possamos, que possam eles se organizar em cooperativas e associações e que possam vir a atuar como empreendedores, seja em associações, seja em cooperativas, seja individualmente, né? Deixa eu ver se eu... Isso aqui eu já falei. Bom, o comitê orientador, e vejam como que a lei já se antecipava, o decreto se antecipava em vários aspectos a essa questão do rebatimento tributário, do custeio dessa cadeia, né? Entre as responsabilidades e competências do Comitê Orientador da Logística Reversa está exatamente uma orientação estratégica para a implementação dos sistemas, depois um cronograma para a implantação, depois aprovar estudos de viabilidade técnica e econômica, começamos a entrar nos caminhos da economia, das finanças e dos custos. Depois, definir diretrizes metodológicas para avaliação dos impactos sociais e econômicos dos sistemas de logística reversa. E, por fim, a sua nona competência está lá, promover estudos e propor medidas de desoneração tributária das cadeias produtivas sujeitas à logística reversa e a simplificação dos procedimentos para o cumprimento de obrigações acessórias relativas à movimentação de produtos e embalagens sujeitos a essa logística. O CORE começou sua tarefa primeiro identificando que cadeias eram. No segundo momento, ele definiu, fez estudos de viabilidade, definiu como é que seria o edital de chamamento, quais seriam as condições que teriam que ser atendidas e, por fim, lançou os editais, aprovou o lançamento dos editais. Agora, o CORE vai iniciar exatamente essa tarefa, vai começar a dar mais atenção ao receber essas propostas e aprovar essas propostas e começar a implantar essas cadeias, ele vai dar atenção exatamente a essas medidas de natureza desoneradora dos tributos dessas cadeias para poder sugerir. No CORE está o Ministério da Fazenda. No CORE está o Ministério da Indústria e Comércio. Dois ministérios vitais para discutir custos de produção, processos de produção, tributos, né, e forma de arrecadação. O Ministério tem atuado, quer dizer, a política nacional vem sendo implementada com frentes simultâneas. Múltiplas frentes estão sendo atacadas em um processo que envolve a elaboração de planos, desde o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que já está concluído e passou já por 4 conselhos, onde ele tinha que ser apreciado e foi apreciado de forma positiva, faltando apenas o Conselho do Ministério de Política Agrícola, do Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento, onde o conselho esse ainda não foi instalado. Portanto, nós vivemos uma situação kafkiana de ter que passar por algo que ainda não está instalado, né? Então, está parado aguardando a instalação desse conselho para que cumpra o último condicionante para que ele tenha plena aprovação. Só que ele vem sendo já aplicado, serve de referência, nós trabalhamos com ele, os outros ministérios trabalham, a indústria, o comércio, ninguém deixa de levá-lo em consideração. Além do plano nacional, temos os planos estaduais, temos os planos, os estudos de regionalização que permitem a criação dos consórcios, faz-se uma análise de quais consórcios, quais municípios podem se juntar formando consórcios, e aí também é todo um sistema novo de raciocínio, porque os municípios estão acostumados a trabalhar individualmente, agora tem que trabalhar consorciadamente, municípios de diferentes portes, com diferentes produções, rateios de custos, né? Contabilidade pública, uma série de situações novas que nós vivemos também aí. Temos os planos de gestão integrada de resíduos sólidos, planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, que os municípios precisam fazer. E como o município é o poder concedente da coleta, limpeza pública e destinação final de rejeitos, o município, para operar adequadamente essa destinação final, ele tem que ter um planejamento para saber como é que ele vai reduzir a quantidade de resíduos nos diferentes momentos da redução, da recuperação, da reciclagem, da reutilização, reaproveitamento, tratamento e, por fim, aquilo que não puder passar por nenhum outro lugar e ficar, então esse será o rejeito que será destinado. Como é que eu posso delimitar, dimensionar um aterro sanitário se eu não sei daquela quantidade de resíduos que eu produzo hoje, o que será o rejeito de amanhã?
né? Porque esse dimensionamento, esse espaço que eu vou precisar para construir um aterro sanitário é crítico nesse processo. E só através de um planejamento adequado, com previsões e projeções de crescimento econômico, crescimento demográfico, a gente vai poder dimensionar esse espaço e ir à cata de um terreno que atenda a outras condições físicas que são estabelecidas para servir como local para um aterro sanitário. A coleta seletiva, e aí na coleta seletiva também os custos crescem, os municípios estão se adaptando a esse processo, né? A coleta seletiva está implantada, creio que em 10% dos municípios brasileiros, que tem que crescer mais ainda essa implantação de coleta seletiva, e ela é vital para o processo de logística reversa, né? A reciclagem, e aí nós estamos falando de recicladoras, empresas de reciclagem que existam no Brasil, porque no caso das lâmpadas que a Cristiane referiu, não basta entregar a lâmpada num posto de entrega voluntária, essa lâmpada vai ter que ser manuseada por empresas com capacitação nessa matéria, certificadas, com funcionários treinados, dotados de equipamento de proteção individual, né? E com tecnologia adequada, para que eles possam tirar o mercúrio, aproveitar o vidro, enfim, todo esse processo, para que não seja apenas uma brincadeira de pega, entrega, não pega, aí o cara arrebenta, o mercúrio vai para a atmosfera e você joga tudo no aterro sanitário. Tem que ter um processo de reciclagem que também vai ser importante para tirar gás de geladeiras, né? Vai ter que reciclar todos os produtos eletroeletrônicos e no Brasil há uma concentração muito grande de recicladoras na região sudeste do país. Muito poucas recicladoras existem na região norte e na região nordeste. Então, esse é outro desafio que requer estímulos fiscais para levar as recicladoras para onde estão os recicláveis. E não os recicláveis virem onde estão as recicladoras, né? Que envolvendo grandes distâncias de transporte, envolvendo custos, que às vezes inviabilizam esse processo. Na questão da logística reversa, nós temos um conjunto de 5 cadeias que estão sendo desenvolvidas hoje. Já temos a proposta das 5 cadeias. Cristiane falou que embalagem agrotóxica, óleo lubrificantes, pneus e pilhas e baterias já são cadeias que funcionam, algumas melhor do que outras, né? Inclusive funcionam antes da lei ter sido aprovada e terão que passar agora por uma reciclagem, entre aspas, para adequar-se à nova lei de resíduos sólidos. Esse é um momento que vai acontecer depois que nós resolvemos as 5 cadeias que estamos tratando hoje, que são as embalagens de óleo, essa já resolvida, como foi apontado aqui, a cadeia de embalagens em geral e lâmpadas bastante adiantada no processo de negociação, quase concluídas, as cadeias de eletroeletrônicos muito complexas, que abrigam dentro dela sistemas muito bem desenvolvidos, como a reciclagem dos telefones celulares, onde existem pontos de entrega, existe uma valorização do bem reciclado. No caso do telefone que você entrega, você compra outro e ele é valorizado nessa troca, né? O próprio consumidor fala com o produtor do telefone, a indústria do telefone. E nós temos também dentro dessa cadeia eletrônica, temos geladeira, máquina de lavar roupa, enfim, computadores, uma diversidade enorme de produtos que acomodar isso tudo dentro de um só acordo é complexo, né? Cada um tem seu metabolismo próprio, suas cadeias de distribuição próprias, vamos ter que integrar isso tudo. E, por último, a cadeia de medicamentos, que foi a última a nós recebemos proposta, e que, enfim, acho que aí temos um longo caminho de negociações pela frente, porque esperávamos uma proposta, vieram 3, as propostas decepcionaram, né? Porque os pilotos que eles realizaram na fase de estudo de viabilidade, que o CORE conduziu com eles, excederam a meta que foi proposta. E eles, enfim, argumentam que essa meta não pode ser atingida, que é uma grande contradição do meu ponto de vista, né? Questão de resíduos perigosos, e que muitos desses resíduos podem ser perigosos, mas eu não posso entender que um telefone celular que eu carrego no meu bolso e vou colocar numa caixa para devolvê-lo, ele se torne perigoso só pelo fato que ele entrou numa caixa daquela. É preciso que haja uma desmontagem física ou uma ação química sobre esse produto. Então, as nossas leis que tratavam de resíduos perigosos também têm que se ajustar um pouco a essa nova realidade, né? E, por último, o trabalho de construção de produção e consumo sustentável. Esse é o tamanho do desafio e, em todos esses aspectos, nós temos uma questão de custos, uma questão de tributos,
A gente tem hoje realidades, às vezes, em que um produto reciclado é tributado de forma superior a uma matéria-prima pura e simples, virgem, né? O que é uma contradição, porque o que nós desejamos é reaproveitar e que se estimule esse reaproveitamento e não se penalize com um imposto maior, né? E, enfim, eu acredito que nós temos uma grande discussão para a implantação disso tudo. Me falta só mencionar aqui, a título de conclusão, né, que essa responsabilidade pela estruturação e implementação da logística reversa é dos fabricantes, mas que não exclui a necessidade de que os municípios organizem essa logística reversa e que eles sejam até remunerados, porque a lei prevê que o município será remunerado pela coleta seletiva que ele fizer. Tá? E, ao mesmo tempo, também, a logística reversa é uma cadeia própria, mas que tem que manter uma relação com esses municípios, porque senão ela não vai dar conta das metas que precisam ser alcançadas. O princípio da responsabilidade compartilhada, evidentemente, implica responsabilidades vinculadas a todos os envolvidos. E, por último, mencionar apenas que nós estamos falando de algo que vai trazer inúmeros benefícios que também precisavam ser precificados, precisavam ser valorados, né? Por exemplo, com a logística reversa, diminui os riscos e diminui, digamos, a intensidade com que solo, rios e águas subterrâneas podem ser contaminadas pela disposição inadequada desses rejeitos. Diminui os danos à saúde pública e a incidência de doenças veiculadas por resíduos orgânicos e por, inclusive, resíduos de saúde, né? Mal geridos. Gera inúmeras oportunidades de novos negócios, né? Gera uma mudança na economia e no marketing das próprias empresas, que vão cuidar de suas imagens também, para que não sejam empresas poluidoras, e sim sejam empresas engajadas com compromissos sociais e ambientais. E vai, por último, trazer redução nos desperdícios, na pressão sobre produtos naturais e mudanças nos nossos padrões de consumo, que se tornarão muito mais sustentáveis. Isso tudo tem um valor muito grande, né? Eu escutei aqui em algum momento falar-se, né, de que nós, enfim, tínhamos muitos custos, mas eu acho que nós temos muitos benefícios que precisam ser também trabalhados para a gente poder dizer, olha, vai ficar mais caro? Vai. Mas eu vou ter muito mais saúde, vou gastar muito menos dinheiro, muito menos recursos que eu gasto hoje com saúde pública, eu vou ter uma sociedade mais limpa, mais racional, vou consumir menos produtos naturais, vou poluir menos minha atmosfera, vou gerar menos gases de efeito estufa, ou seja, tem um conjunto de benefícios admirável que a gente precisa qualificar também e dizer, eu estou disposto a pagar esse preço, porque, em última análise, quem vai pagar o preço somos nós, os consumidores. Muito obrigado.